eu não vejo possibilidade na lei para impedir o avanço do processo. Tá. O que há é uma tramitação ordinária de um processo judicial. Processo esse que já inicia direto no Supremo Tribunal Federal, se inicia na primeira turma, que começa a partir da denúncia, e essa denúncia tem que ser recebida ou não. O que nós teremos nessa semana é a decisão da primeira turma se recebe essa denúncia. Tá. A partir do momento que o Poder Judiciário recebe a denúncia que vem do Ministério Público, só aí nós podemos dizer que Bolsonaro vai virar réu. Antes disso, não, ele ainda é investigado, ele é denunciado. Nós não temos dúvidas de que a denúncia será recebida. Eu te diria o seguinte, pela gravidade dos autos, a denúncia deve ser recebida. Mas respeitemos a decisão soberana do Supremo Tribunal Federal. Se alguém antecipar uma decisão, está fazendo com base no achismo, do seu prognóstico pessoal, que é válido. Mas ninguém pode garantir ou antecipar o que o Supremo Tribunal Federal fará na próxima quarta-feira. Na minha avaliação, pela gravidade dos fatos, pelo que eu li da denúncia, pelo que eu li do inquérito, que foi retirado o sigilo após a denúncia, pelo que eu vi na CPMI, eu te diria que essa denúncia será recebida. Pode ter embargo depois, embargo de declaração, pode ter recurso para o plenário do Supremo? Pode, e é legítimo que tenha, provavelmente terá. Mas nada irá impedir essa regular tramitação. Tanto que eles já estão apelando para uma outra estratégia, que seria extraprocessual, fora do processo, para tentar se livrar. Que são em duas linhas. A primeira linha é legislativa, que é um pedido de anistia. E essa anistia também não merece prosperar. A anistia deve ter ou caráter humanitário, olha, a pessoa já tem 80 anos, a pena está se tornando em algo cruel, severa, vamos anistiar esse crime. Ou então, se anistia a pena de um crime que hoje não é mais tão grave, antigamente era muito grave, hoje não é mais tão grave. Aí é uma decisão do legislativo que faz de forma abstrata o processo de anistia. Eles estão tentando, não é uma anistia abstrata, eles estão tentando uma anistia que tem endereço, que tem CPF identificado, que é para tentar salvar a pele do Bolsonaro. E eu tenho dúvida se cabe anistia antes do processo se iniciar. O processo ainda nem começou, porque a denúncia ainda não foi recebida. Então eu tenho dúvida, do ponto de vista jurídico, se é possível anistia antes de condenação. Porque a anistia serve para casos onde há uma perseguição, onde o judiciário julgou fora dos autos, onde o judiciário perseguiu alguém. Aí tu pode também ir lá e fazer uma anistia. Não é o caso. Repito mais uma vez. A segunda estratégia de defesa deles, que também é extraprocessual, fora do processo, é uma tentativa de intimidar o Supremo, atacando o judiciário brasileiro como um todo, fora do nosso Brasil. Isso atenta contra a nossa soberania. Isso vai de encontro ao nosso juramento, porque quando nós fizemos o juramento, tomando posse como deputado federal, como senador, como congressista, nós, inclusive, assumimos esse compromisso de fazer a defesa da Constituição. Mas eles estão tentando denunciar o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros em vários lugares, notadamente nos Estados Unidos, mas numa tentativa de constranger, de ameaçar o Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, Alexandre, se você nos condenar, nós vamos lhe perseguir aqui nos Estados Unidos. O que eu quero é um judiciário livre e independente. Eu não quero um judiciário que tenha medo de um país A, de um país B, ou que tenha medo das redes sociais. O poder judiciário, por excelência, é contra-majoritário. Quer dizer, não disputa eleição, e ele tem que decidir sempre baseado na Constituição, independente do que a maioria da população queira. Às vezes a maioria da população pode querer pena de morte para todo mundo, e o judiciário tem que dizer, olha, isso cabe na Constituição, isso não cabe. Então, a estratégia do Bolsonaro até aqui tem sido pouca defesa jurídica e muita defesa fora do processo no campo da política. Para mim, o assunto da denúncia do Bolsonaro não está dentro da política. Esse assunto está dentro do direito, está dentro do judiciário. Era um caso de polícia, agora virou um caso de justiça. E o que eu quero? Justiça livre, independente, para julgar dentro da lei, no espírito da Constituição. A impressão que eu tenho é que a direita está sendo atrapalhada pelo Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro está no jogo, ele impede até o surgimento de novas lideranças na direita. É a contradição deles. E aí a contradição deles a gente deixa para lá. Bolsonaro deve ser candidato no ano que vem. Mas ele está inelegível. E o que vai acontecer? Ele vai registrar a candidatura, vai ser considerado um candidato subjúdice, aí a Justiça Eleitoral vai julgar o registro de candidatura dele e deve ser substituído lá pelo dia 10, 15 de setembro. Essa projeção de data é baseado no histórico das últimas eleições. E só aí ele deve ser substituído. O nosso desafio é isolar os radicais. Eu dialogo com o cara que é conservador no costume, eu dialogo com o cara que é da bancada da segurança, eu dialogo com o evangélico. Nós temos que dialogar com todo mundo. Agora, com o radical, a gente tem que isolar ele da sociedade. O cara que diz que vacina vai transformar a gente em jacaré, aquele que pega o celular e vai fazer oração para pneu. O radical precisa ser isolado. Com esse não tem diálogo. Esse aí o presidente Lula pode asfaltar a rua dele de ouro, que ele não vai aprovar o governo do presidente Lula. Então, o radical tem que ser isolado. E a gente tem que dialogar com o centro. Porque o centro é quem vai decidir a eleição. O centro é quem desequilibra para um lado ou para o outro. Os dois extremos estão postos. Então, o nosso desafio, enquanto campo progressista, enquanto especialmente o governo do presidente Lula, é governar.
Fazer o contrário do que o Bolsonaro fez. Se o Bolsonaro tivesse gastado a energia que ele gastou para tentar dar um golpe governando, ele teria ganho a eleição. Só que em vez de governar, ele queria ficar lá no cercadinho dele, só fazendo propaganda, filmagem, falando para a bolha deles. E deixando de governar, perdeu a eleição. E perdeu por uma margem apertada. Então o que o presidente Lula tem que fazer, governar e governar para a maioria da população.